Com Ana Arrebentinha, Joana Machado Madeira, Maria Inês Mano e Vera de Melo. Porquê Código X? Porque o X é incómodo. É o ponto de interrogação que ninguém quer responder. Estamos em mais um podcast do Código X. Comigo, Joana Machado Madeira. Comigo, Ana Arrebentinha. Comigo, Maria Inês Mano. E comigo, Vera de Melo. E hoje o tema é... Os filhos e o dinheiro podem obrigar-nos a continuar numa relação? Pam, pam, pam. Polémico. Outra vez, eu gosto sempre de fazer os sons. Eu posso Faz a fazer polémica sempre aqui à mesa, não é? para não fazermos na edição, porque assim sim. fica mais caro, estás a perceber? E então assim eu faço eu disponibilizo. contratada? Pode Tá, ser. Agora ao longo do podcast eu vou dando os sons. Ou seja, a pergunta é... O facto de teres filhos obriga-te a ficar numa relação? O facto de o dinheiro, o teu marido se calhar ganhar mais ou assim faz com que tu também não saias desse casamento? É assim, eu vou passar a bola para vocês, porque eu não tenho marido. Primeiro vou deixar para vocês quem está mesmo casada, que são todas menos eu. Primeiro, eu acho que são dois temas diferentes. Os filhos prenderem a relação ou o dinheiro prender a relação. Sinto que nós hoje vivemos numa era em que muito pouca coisa nos pode prender numa relação. E sinto que nós, enquanto mulheres, vivemos numa era cada vez mais emancipada e que nos permite ter a liberdade de escolha de não querer estar presas numa relação, seja pelos filhos ou pelo dinheiro, porque acho que sentimos que estamos num momento em que nós queremos ser felizes. Mas isso tu deixas de trabalhar para te dedicares aos filhos e só o teu marido é que trabalha? Sabes que isso tem que ser uma escolha altamente pensada em conjunto e eu acho que só é fazível quando tudo está bem. E de repente o teu marido diz que te deixa e tu estás sem trabalho, sem nada. Imagina, eu sinto mesmo que o dinheiro pode ser um motivo de te dificultar as decisões, acho. Até porque se nós olharmos para o salário mínimo hoje em dia, tu fazes pouco ou nada com ele. E na verdade há muita gente que ganha o salário mínimo nacional. Portanto, eu sinto que isto é um tema muito difícil e confesso que nessa situação eu sinto que o que me salvaria eventualmente seria a minha rede de apoio, mas porque eu tenho uma. E quem não Sim. tem? Sim, eu acho que não podemos ser hipócritas. Que é, e começando pelos filhos, aquilo que acontece é, quer um homem, quer uma mulher, e que escolheu ser pai, quer passar o maior tempo possível com os filhos. E a partir do momento que percebe que deixa de gostar do companheiro ou da companheira, aquilo que acaba por fazer é equacionar se me divorcio ou não já, porque vou deixar de passar tempo com os meus filhos. Isto porquê? Porque, pensando na guarda partilhada, aquilo que vai acontecer é que há uma semana que vai estar com outro progenitor. E eu amo tanto o filho, até porque às vezes é o que resulta daquela relação, é o que ficou daquele amor, que eu não quero passar por isso. Então e, vou-te portanto, colocar outra questão. Mantém-se na relação por causa disso. Então vou-te colocar... Eu não estou a dizer que é certo, Joana Machado Madeira. Não é isso. Então vou-te colocar outra questão. Então e as mulheres que pensam que engravidar vai fazer com que o marido não as deixe, ou o namorado? Sim, mas isso há é muitos casos. isso eu também acho que sim. Há Isso muitos acho que é casos. outro, e acho que isso é outro tema, que é, no fundo, sentem que a relação está de alguma forma a terminar, sentem isso e depois de uma forma às vezes consciente, deliberada, e outras vezes de forma inconsciente, aquilo que fazem é avançar para a proposta de uma gravidez ou para a gravidez propriamente dita, no sentido em que escondem que deixaram de tomar um anticoncepcional para, no facto, prender a pessoa, a relação. Eu Quantas acho- vezes? Que ficaram Agora- presos? Não. Ficou durante algum tempo, mas depois a certo ponto a relação não aguenta, porque não vai ser um filho, e aí é até mais difícil, porque parece que, vou ser mesmo dura naquilo que Sim. vou dizer, o filho parece um objeto para prender alguém. Mas é mais grave que isso. Eu acho que é falta de amor próprio. Quando tu dizes, não, se calhar o que precisamos aqui é um filho para prender esta relação, é falta de amor próprio daquela mulher. Sabes que... E o filho não salva relações. Os filhos não salvam sabes, relações, era isso que eu e queria esses dizer. miúdos Ainda vão piora. ficar, ou miúdas vão ficar traumatizados, porque vão ver que a ligação do pai e da mãe não é de amor. Mas o nascimento de um filho é um momento de crise. Para qualquer casal. Não venham com histórias. É porque há uma Como assim, um momento de adaptação. crise? É um momento de crise. Crise significa, no fundo, é um momento de adaptação como qualquer outro, como é entrar na escola. Ok, já percebi. Não já é? percebi. E sendo um momento de adaptação, se eu nem queria, não estava no meu projeto de vida ter aquela criança, quando ela nasce ainda agudiza feridas. Por isso, lembra-te, quando foi na questão da Covid-19, as pessoas dizem, a Covid-19 veio destruir lares e casamentos. Não veio nada, os casamentos já estavam destruídos. Aquilo E só veio- aquilo Olha, só mas foi ao contrário. só veio A minha colocar- relação foi o contrário. Eu tive uma relação no Covid e acabou pós-Covid. Pois.
Que é porque aí depois tu começas a conhecer outras pessoas, não é? Era a relação aquela aberta que eu só soube no final, não era essa. Mas no fundo eu acho que é isso. Olha, eu tenho uma coisa que é, acho que estamos todas de acordo com essa coisa da dependência financeira ou dependência emocional também, era outro tema, ou a dependência dos filhos. Eu não posso falar em relação aos filhos porque não tenho, e nunca tive numa relação que alguma das pessoas tivesse um filho ou uma filha. Mas eu tenho uma coisa que é, eu dependo de mim. Portanto, eu nunca me prendi e já tive várias relações e já vivi em vários sítios, onde tive casas mais pequeninas e casas maiores, e isso nunca me fascinou e nunca foi um mote para eu ficar naquela relação. Até porque, eu já disse aqui, já referi, quando eu deixo de gostar, para mim não há nenhum motivo que me faça ficar eu, Ana, que não tenho filhos, que são situações diferentes, porque eu sempre dependi de mim própria, do meu trabalho, daquilo que e não me importo neste momento estar a fazer comédia, como já estive a dar aulas, como já estive em restaurantes, a servir às mesas, como já estive a fazer um pouco tudo, portanto, e há pessoas, e não vou ser hipócritas, que se apaixonam, além da pessoa, mas também há muita gente que se apaixona por que os outros têm. Não vamos ser aqui, eu conheço vários casos que são elitistas na forma como escolhem e são tanto homens como mulheres, mas atenção, é bem igual. Quando nós crescemos dizem, eu vou arranjar um marido rico, não é? Tantas vezes que ouviste isso, não é? E há pessoas que gostam dessas relações. Certo. Eu conheço um caso que durante muitos anos tiveram juntos e a mulher não trabalhava. E aquele homem traía constantemente e era uma coisa que se falava em muitos sítios e todos nós dizíamos, olha, isto está a acontecer, e percebíamos perfeitamente que havia uma dependência financeira e emocional que não dava para aquela mulher sair daquela relação. Eu acho que são duas coisas, não é? Que é, no que diz respeito aos filhos, eu acho que é extremamente difícil uma mãe ou um pai, e hoje também já há pais que não, nós achamos que são sempre as mulheres, mas hoje também já há pais que não se divorciam porque não querem ser privados de assistir ao crescimento dos seus filhos, porque ainda têm muitos mitos. Eu acho que aí os homens são muitos desprotegidos. Pronto, muitos mitos relativamente àquilo que é a relação das responsabilidades parentais, e depois associa-se sempre que os filhos ficam com as mães, o que não é verdade, não é? Mas no fundo têm esse receio e mantêm-se nas relações e depois o que fazem são as relações desgastadas. Às vezes perguntam muito a pergunta que é, pais separados ou juntos para o desenvolvimento saudável de uma criança? E a resposta nem é uma coisa nem outra, os pais, se não estão bem, separados ou juntos, não vão contribuir em nada para o desenvolvimento daquela criança. Mas a pergunta aqui é precisamente a dependência financeira. E eu conheço um casal que viveu 2 anos, já separado, mas viveram 2 anos na mesma casa com os filhos. Eu tenho um caso desses que mora muito perto de mim. Porque não tinham condições, ela para alugar uma casa e ele para alugar uma casa, nem para sair. Portanto, durante 2 anos, este casal já separado viveu na mesma casa com os filhos. E davam-se bem? Mais ou menos, havia sempre mais ou menos, não é? Porque é sempre aquela coisa, imagina, ele ao fim de 2 anos tem um encontro, há sempre aquela coisa de tu estares a ver a arranjar para ir sair, mesmo já não tanto com ele, mas moram na mesma casa. Mas já não há amor. Sim, então, sim, mas em termos de teres a tua própria vida pessoal, eu quando me separei, houve uma altura, eu namorei durante muitos anos com um rapaz, e quando nós nos separámos, nós ficámos na mesma casa durante alguns meses, 3 ou 4 meses, porque nós gostávamos do sítio, não queríamos sair daquele sítio, então estávamos a procurar alguma coisa ali. Estávamos a procurar, mas dávamos muito bem. Obviamente que havia ali uma tensão. Obviamente quando um ou outro arranjou alguém uma saída, e eu fazia sempre questão que aquela pessoa nunca viesse à porta da minha casa. Eu fazia sempre questão por respeito por aquela pessoa, mas era uma questão de quem é que arranjar. Pois entretanto eu arranjei a minha casa e ele ficou ali e moramos muito perto um do outro e até hoje somos dos melhores amigos. Mas eu conheço vários casos em que há pessoas que estão por dinheiro. Dinheiro. Mas duas coisas diferentes, não é? Uma que estão com o dinheiro no sentido de que o dinheiro alimenta os seus luxos, não é? E outras que estão por dinheiro porque não têm dinheiro para sair de casa. Para sair. Porque não têm uma coisa que a Inês falava há pouco, que é a rede de apoio, não é? E houve uma das relações que eu me recusei a ficar lá.
E nessa altura fiquei na casa de um dos meus irmãos durante 2 meses, até a minha casa, Mas é porque eu isso, tinha a minha casa É a alugada. rede de apoio. E que lá está, que é a rede de apoio. Ficas aqui o tempo. Eu recusei-me a ficar lá, não vou ficar lá. Mas acho que é a ausência dela, porque às vezes, imagina, às vezes não temos pais já, Sim, ou os sim, pais sim, não que é o estão meu caso. próximos, a nossa vida desenrola-se Sim. aqui, os pais estão longe, ou é não querer abdicar de algum tipo de qualidade de vida? E esta é uma pergunta polémica. Sim, há pessoas que não é? querem abdicar. Porque eu sinto que eu tenho o meu espaço às vezes, não é? E estou numa casa e fazer um downgrade de ir para um quarto, porque antigamente Sim. quando Deve ser alugámos duro, uma casa, obviamente. não é? Sim. Antigamente com o mesmo dinheiro que alugávamos uma Sim, casa, agora hoje só alugas um podemos quarto. alugar um quarto. Exatamente. E no fundo isso mexe comigo, com a minha Claro liberdade, que mexeu. com as coisas, com a minha autoestima até, e se calhar aquilo que acaba por acontecer é, a pessoa diz, eu vou ficar aqui porque eu não consigo Imagina, fazer esse processo, Eu não é? vou falar sobre o meu processo na altura que me separei, da minha última separação. Foi doloroso no sentido que eu fui para a casa do meu irmão, porque a minha casa estava alugada, obviamente tive de dar o tempo para a pessoa sair legalmente da minha casa e foi tudo dentro da lei e foi tudo muito amigável. Mas, entretanto, eu tinha o meu carro cheio de coisas, não é? Tinha o meu carro cheio de sapatos, tinha tudo em caixas, tinha tudo dentro. Mas, no entanto, senti-me grata por ter um sítio onde ficar. Onde ficar, sim. Obviamente senti que o meu espaço, aprendi uma coisa que é, e deixo esta mensagem que é, se tem uma casa que é vossa, e quando vou para outra casa que é, mantenham sempre o vosso espaço. Porque quando alguma coisa acontece, tu ficas dependente daquele espaço que tu alugaste com aquela pessoa, ou dividiste com aquela pessoa, e depois metes a tua casa a alugar, ou um espaço. Obviamente, em último, há casos que as pessoas precisam de dinheiro. Certo. Eu estou a falar que eu, na altura, até meti a casa a alugar porque havia uma pessoa que eu conhecia que queria realmente uma casa e eu aluguei a casa porque conhecia as pessoas a dizer, não, enquanto não faz orientar a tua vida, ficas aqui. Mas nunca deixem o vosso espaço. Mas achas que hoje não se vive mais rapidamente com a pessoa? Ou seja, no fundo, até por uma questão das rendas serem muito caras, que é, eu estou na minha casa, o outro está na outra casa, então nós queremos ter uma relação, Sim, então sim, vamos sim. viver juntos, Certo. que poupa Mas eu este aprendi. dinheiro. Mas eu até tenho uma pergunta para ti. Diz-me. Que é, eu consigo perceber isso que tu dizes, nunca deixem o vosso espaço mesmo conviver com outra pessoa, porque eu tenho várias pessoas que já tiveram o mesmo comentário Sim. comigo. Mas a minha questão é, e agora vou pegar num post que a Vera fez há uns tempos no Instagram, que é, esse tipo de pensamento não bate ali um bocadinho na relação iogurte, que é, eu já a pensar que aquilo vai ter um prazo de validade, que não pode não correr bem, Olha, e portanto eu vou salvaguardar-me e ter aqui a minha casa, para caso isto não corra bem, eu tenho um sítio para onde ir. Sabes, eu percebo a tua pergunta, muito boa a sua pergunta, Maria Inês, muito boa, até vou dar uma salva de palmas para si. Eu acho que não, porque eu a maior parte não tive muitas relações até hoje, sempre tive, eu quando entro numa relação, para mim, o meu É o conceito para sempre. é o para sempre. E a minha última relação, para mim, era para sempre. Portanto, mas houve uma altura que eu, assim que meti a minha casa a alugar, eu sou muito, é para sempre, mas eu sou muito realista. racional. Sou muito racional nas coisas, que é para sempre, mas o para sempre não existe. O para sempre não existe. O para sempre, para mim, na minha perspectiva, é aquele tempo que tu estás com aquela pessoa. Porque o para sempre não existe. Na minha perspectiva, então, eu quando aluguei a minha casa na altura, eu já senti na altura que é, ok, se alguma coisa corre mal, Sim, mas eu sentiste não- medo. Não é? senti o medo. Obviamente que é, o teu espaço é sempre o teu espaço. Quando tu vens, e eu falo por mim, eu vim de uma terra, vim para cá, ou seja, quando chegas cá não tens a tua casa, não tens o teu espaço, Certo, não tens os certo, teus certo, amigos, certo. não tens a tua Eu vim de família. uma terra. Pronto. E Eu quando, fiz tu a mesma estás, terra. e quando tu estás numa relação, Exatamente. e quando tu estás numa relação, até tens a tua casa e o teu companheiro te diz: mas vende a tua casa, estamos bem aqui nesta, estamos bem aqui na minha. Não, nunca me aconteceu Não, isto. eu acho E que- muito pelo contrário, que é mantém a tua casa, mantém tudo. Mas eu também Pronto, não mas acho. costuma mas acontecer. imagina- Isto que a Joana está a dizer é uma Mas coisa costuma importante. acontecer. Que é o mas para que é que princípio. tens lá a tua? Não, mas eu Tens acho as que para casas ser para tem que quê? ser dos dois. Mas é Ou o seja, princípio não é- de uma mas é- relação Não, tóxica. imagina, tu estás solteira, Eu consigo estar tens a a tua dizer. casa, Não concordo juntas-te com com isso. alguém, vais viver com esse alguém. E Certo. esse alguém, muito devagarinho, começa-te a Exatamente. dizer: "Pá, a tua casa vende, para que é que tens lá? Então quando temos a Tens nossa. duas casas Olha, para quê? e para que é que tens esse carro tão pequenito? É. Vende o teu carro e vamos Compramos comprar um um maior, mas fica no nome da Ficamos pessoa. a pagar. É isso que eu Estou a dizer, Ficamos é a o pagar. depende do que é que está Quantas atrás vezes? disso. Mas eu não acho que seja a Eu vou-te relação dar de um iogurte. exemplo. Aquilo para Não, mim mas é eu uma vou- rede. Eu vou-te dar só um exemplo em relação a isso. Eu vim da terra, Também Sim, eu. perto da minha ilhada, para Lisboa, para namorar com o meu marido.
Eu vim atrás dos olhos Oh, verdes meu dele. Deus, que bonito. Cheguei e vim para casa de uma tia minha que estava vazia, que ela me emprestou. Sim. Eu vivi lá um dia. Depois desse dia, eu fui para a casa do meu marido, que ele tinha alugado, na altura era um namorado, e fiquei lá a viver, ficámos lá a viver imenso tempo. Era alugada. Sim. Eu na altura não trabalhava, estava a acabar o meu último ano de mestrado, mas o Luís já trabalhava. Desde o início, em que eu recebia tipo 200 euros de mesada do meu pai, que o Luís quis juntar as contas. Desde o início. E quando nós comprámos casa, eu ainda não trabalhava, tipo, devia estar a fazer um part-time na Intimíssimo, e foi tipo o meu primeiro trabalho, nós comprámos a casa a 2. Ou seja, tudo foi dado a 2. A 2. Mesmo quando a pessoa vem da terra e está aqui, portanto, tudo depende da forma como é encarado. Vende a tua casa, ficamos na minha que está em meu nome. Vende Sim. o teu carro, compramos Eu um não. carro em meu nome. Eu gosto muito da minha tudo independência, diferente, não é? porque a minha casa foi uma conquista, porque eu vim com a minha mochilinha às costas e de repente começo a trabalhar e conquistei a minha casa. Assim que eu recebi o primeiro dinheiro da primeira publicidade que eu tive a oportunidade de dar a entrada para a minha casa. Pronto, aquilo então, foi uma conquista. e mulheres que nos Deixa-me estejam só a dizer ouvir, isto, que foi a minha conquista. Então aquilo é quase, eu acho que aquela casa vou vendê-la em último caso. Porque é o teu bebê. E É o meu mulheres bebé, que é a nos tua primeira estejam a ouvir e que até tenham também a sua casa, compraram quando chegaram a Lisboa, mas que agora estão numa relação e o namorado está-lhes a dizer: olha, vende, estás aqui tão bem comigo. O meu conselho pessoal é não vendam. Não, eu acho que O meu conselho Eu acho pessoal que é não depende vendam. tanto Eu acho O meu que conselho depende pessoal do é arranjem. Mas vender Depende e do modelo de comprarem- relação. É de comprar uma em conjunto. Uma em é conjunto. isso. Agora, mas agora quero, o meu conselho é não vendam ou tentem, não vendam. O meu conselho é não vendam, porque as coisas não são para sempre. Desculpem lá, posso estar numa fase, por exemplo, muito apaixonada, mas eu conheço casos de pessoas que estavam a viver e de repente quando entregam a casa delas e vão viver com a pessoa deixou-as. Tenho casos, Mas não é casos. pela tua experiência que estás a perder o romantismo acerca Não, do não, amor? não. Eu adoro Não é a estar tua experiência apaixonada. pessoal, é Não. aquilo que tu conheces. Aquilo os que tu teus conheces. casos. Eu já tu tive uma conheces. pessoa. Não, eu acho que tu tens de ter uma base e uma independência. É o mesmo que eu sou contra teres só uma conta em conjunto. Ou seja, para mim é uma conta em conjunto, a tua conta e a conta do teu marido. Eu não sou Para mim, apologista Ana. disso, mas eu acho que isso dá outro episódio de podcast. Exatamente, para mim, Eu também e dava acho que outra. dava outro Eu, para episódio. mim, é ter a minha conta, a conta da pessoa que está comigo e a conta em conjunto. Eu e olha, o só fazer Eduardo uma também pergunta. somos assim. É Cada um tem a sua conta e depois há a conta Em conjunta. conta em conjunto. Eu Sabes tenho uma porquê? conta conjunta, Porque depois eu também já tenho uma conta. Olha, eu tive uma Oh, situação amiga, numa nem é isso, porque eu relação. quero ir à Zara, gastar à vontade, Mas não porquê quero que ele que não esteja a são na chatear a mesma? Mas eu vou na cabeça. mesma. Gasto com o meu. Não, mas é assim. Quando tu separas, eu já me separei, andei para pergunta, mas eu sou aquela pessoa, não sou agarrada aos bens materiais, que é, eu comprei o frigorífico, vou levar o frigorífico. Eu não sou assim. Eu tive uma relação, que quando acabei, essa pessoa ofereceu-me um iPhone, e no final perdi-me o iPhone. Eu só tive vontade de partir o iPhone, Estou-me já aqui a revoltar, mas eu tinha o meu iPhone anterior, mas depois, devolve-me o telemóvel. Devolve-me o Tu telemóvel. dizias, não devolvo, que Devolvi, porque eu pensei assim, isto ainda me dá azar para a minha vida mas nova, mas isso é uma coisa importante. Toma o Devemos- telemóvel, Quando as relações acabam, devemos devolver os presentes. Não. Eu não, claro que é não. assim, É básico, eu vou-te dizer não é? uma coisa, eu não quis dar o telemóvel, mas de repente uma coisa, deixei lá um relógio que na altura me chateei e pensei assim, o relógio até era bonito. Estás a perceber que é do relógio. É a única coisa que eu me arrependo, mas também não mandem agora. Mas também há relações em que acaba tudo tão mal que tu só queres sair porta fora e deixas lá Foi tudo. uma das minhas relações acabei de tomar, mas é assim, um iPhone, É que um iPhone é caro, Podia-me ter. E depois pensei assim, não, vou partir o iPhone. Vou Pronto, chegar ali. Mas assim, os bens materiais não trazem felicidade. estás a felicidade porque eu tinha o meu, porque eu tenho o meu pensamento de dinheiro, a minha escolha, não preciso do teu iPhone para nada, Sim. Vou Mas só isso ligar aqui. Estou a brincar. É Chama a os segurança, filhos. chama a segurança. Vou chamar o segurança Em para me relação aos levar. filhos, há aqui duas questões, que é quando os filhos já estão mais ou menos crescidos e tu já não gostas da tua companheira, ou do teu companheiro, mas ainda queres manter, não perder o contacto dos filhos, mas depois também há a questão que estávamos a falar há bocado das mulheres que acham que ao engravidarem os vão prender. Gostava que prendem. vocês falassem um bocado sobre estas duas. Não Eu queria só prendem. dizer uma coisa que eu acho que é muito importante, que é... Diga. Há bocado a Vera disse, eu ia dizer, e ela disse que nós às vezes temos telepatia de Telepatia. pensamentos, que é, um filho nunca vem salvar um casamento, tipo, nunca por nunca, e é mesmo um momento de crise. E eu acho que em cada filho é um momento de crise, ainda que com cada vez mais filhos a crise vai diminuindo, porque de alguma forma tu já tens uma experiência anterior. Sim, mas é sempre desgraçado. Mas
essencialmente um primeiro filho, e eu senti isso, e senti nos dois, e principalmente no primeiro filho, há um impacto muito grande, porque tu vives um para o outro. Tu vives para o teu marido, para a tua mulher, e imagina, é uma coisa entre duas pessoas. E de repente entra um terceiro ser que é totalmente dependente. Claro. E eu e o Luís uma vez falámos sobre isto, criámos um vídeo, falámos sobre isto na minha página de Instagram, em que o Luís na altura disse, e foi muito criticado por isto, e ainda bem que ele disse, porque há muita gente que sente também, e que não diz, que é, quando o meu filho nasceu, e isto eu acho que tipo, as mulheres criam aquela coisa, é uma proteção, é tipo... Algumas mulheres criam. Mas eu não estou a falar de amor, eu estou a falar, tipo, é uma coisa que tu tens que proteger. Não incluem o marido. E não incluem o marido, é isso mesmo. E de repente o Luís sentiu que o Lourenço lhe tinha vindo roubar a mulher. E foi um processo de adaptação para o Luís sentir que era uma coisa a três. Primeiro eu tive que o deixar entrar na bolha. E ele teve que me dizer, amiga, dá aí espacinho para eu entrar na bolha que eu preciso de entrar. E depois foi um processo de adaptação para o Luís perceber que aquele bebê não lhe estava a roubar a mulher. E isto, há muitos homens que podem sentir isto. E há um momento de crise sim, porque há toda uma adaptação. E mas ao contrário, o que é? Ao contrário, olha, marido, vou-te já dizer, chega aí. Na minha perspectiva, na minha opinião. Mas depois há aqueles que é, ok, queres um filho assim, ela não me chateia. Claro. Pá, desculpa, eu vi esta... Eu estou um bocado negativa, mas é verdade. assim. E às vezes é mais fácil ela que trate que eu... É a realidade que é ela assim, fica em casa, então ela é que pai, é ser progenitor. Ela é que quis. Ela é que quis, agora tem que criar. Eu estava a ouvir-te e estava a pensar que no fundo, e depois estes desafios vão se multiplicando à medida que a criança vai nascendo, não é? Vai crescendo. E depois, imagina, agora a Matilde teve uns dias fora, tenho uma filha na adolescência, não é? E de repente eu fico sozinha com o Luís e ficámos sozinhos uma semana. O que é que se faz, não é? Eu não senti isso, não é? Tive imensas coisas para fazer, mas é uma liberdade, uma leveza, eu tenho que assumir isto, porque, embora corra o risco de ser completamente criticada, não é? Os horários, as rotinas, o tempo, e de repente ela chega e fica um furacão em casa, não é? Claro. E fica tudo diferente e adaptamos-nos outra vez. E foi só uma semana. Mas eu acho que aí os pais têm sempre muito aquela coisa de deixar os filhos voar. Os filhos também têm de deixar os pais voarem. Certo. Os filhos não salvam um casamento. Claro que não. Claro que não. Pelo contrário. Muito pelo contrário, e depois ficam crianças traumatizadas. Mas também não se separam. Eu gostava de só deixar aqui uma coisa importante em relação a essa semaninha que tu tiveste, que é a importância de o casal ter momentos sem filhos. Claro, a dois. Sim. Não é? Extrema importância. É fundamental. Mas é que eu acho que... E depois eu acho sempre, ou eu sou um ser anormal, o que não me parece, ou ao longo de... Eu não tenho ninguém, não tenho suporte familiar aqui. Sim. Não tenho família cá. E eu continuei a viver exatamente as mesmas coisas desde que a minha filha nasceu. Ou seja, o ir ao cinema, o ir ao restaurante, o passar tempo de qualidade. Eu continuei a fazer tudo. Sim. Não é? E lembro de ir muitas vezes ao cinema e na altura poder-se ir ao cinema com ela bebê, e ela ficava no carrinho e a regra era, se ela começasse a chorar eu tinha que sair. E eu acho isto, por exemplo, quando permitem isto, eu acho isto incrível, porque no fundo eu também tenho saudades de fazer essas coisas, mas eu não quero deixar de ser mãe, mas eu também sou mulher. Eu uma vez disse uma coisa numa entrevista que me censuraram muito, e que eu continuo a acreditar que é verdade, que é que não foi a minha filha ou eu que me adaptei à minha filha, foi a minha filha que se adaptou à realidade que nós temos. Claro. Porque é esta realidade que eu tenho e é nesta que eu consigo educar. A minha vida, imagina, eu tenho muito mais trabalho pós-laboral, eu sou psicóloga, as pessoas estão a trabalhar e vêm às consultas muito mais pós-laboral. Portanto, a minha filha tem que perceber que a mãe dela, amando-a, há dias que não a pode ir buscar à escola. Claro, não é? claro que sim. Há dias que não a pode ir buscar, aliás, a maior parte dos dias não a pode ir buscar, pode levá-la, mas não a pode buscar, e isso não significa que não a ame. Só que esta mesma mãe, para poder exercer o seu papel de mãe, tem que estar bem com ela no seu papel de mulher e verdadeiramente feliz. Agora, quando eu tivesse ao meu lado um Luís, que eu também tenho um Luís, que de alguma forma não suportasse isto, não é? Era impossível nós estarmos em sintonia e no fundo, aquela criança, como tu dizes, ia desenvolver-se traumatizada porque no fundo acreditava que a mãe não gostava dela e que o pai é que estava ali sempre presente. Claro. E por isso, no fundo, não salvam, e às vezes os bebés vêm numa altura porque não são gravidezes desejadas e está tudo certo.
E está tudo certo, porque às vezes acontecem, e isso não significa que não se ame aquele bebê, que a relação, só que a relação não estava preparada. E depois aquilo que acontece é que as pessoas têm que ser maduras e olhar e deixarem de estar autocentradas, Sim. porque a partir do momento que nasce um filho, acabou. Nós deixamos de ser prioridade, não obstante tudo priorizares. Sim. Não Mas é? eu até te Eu vou acho que dizer essa frase outra. foi tão importante Eu mesmo. acho que o que falta, e volto a dizer outra vez, e nós já falámos sobre relações e tudo, é sempre, eu acho que é falta de comunicação em tudo. Eu hoje sinto-me muito mais madura com a relação que tenho, porque sou muito mais ponderada. Sério, mas isso só deve E eu acontecer. lembro-me que em relações que era logo assim que tinha passado 2 meses estava a viver com a pessoa. Neste momento eu não estou a viver com a pessoa. É um Ou seja, processo. é um processo, tu vais aprendendo, até Olha, porque há uma vou dizer-vos uma comunicação e há uma coisa. liberdade do outro, e acho que se perde. Mas olha- Acho que é o mesmo que as contas, para mim. Para mim ter contas, eu uma, a minha namorada ou outra, e temos uma em conjunto, para mim é a liberdade. E o mesmo que é eu ir falando a dizer assim, ok, já estamos prontas para termos uma casa em conjunto. Certo. Bora falar, porque as pessoas querem ter logo tudo ao mesmo tempo, queremos ser paixão, felizes, mas queremos é o ser fogo felizes, da paixão, não é? queremos ter um trabalho que não sei o quê, queremos ter não Mas sei o sabes- que mais, mas e depois sabes chega um final que é, pá, o que é que eu tenho? Não tenho nada. Mas Tenho é o uma relação que não sou fogo. amada, tenho um filho que não foi desejado, foi... Certo. Pá, Depende. é a liberdade. Eu acho que as Imagina. pessoas têm medo de ser livres, de dar a opinião numa relação, as pessoas são É muito nada. dependentes As pessoas têm emocionais. medo de perder e ficar De sozinhas. perder, mas são muito dependentes emocionais dos outros. E eu também já fui. Mas olha, eu acho que Eu acho que é um crescimento que nós temos de fazer eu acho perder que esse medo. crescimento. Eu acho que esse Estou-me a crescimento- irritar. Não, mas eu estou a sentir. Mas o que eu te quero dizer é, eu estou junto há 8 anos e sinto que já cresci, já passei por várias fases na minha relação e que hoje em dia sou uma pessoa. E as pessoas não que têm não era- paciência. Os casais não têm paciência para subir uns Mas aos deixa-me outros. falar, Ana, arrependi. Dá-lhe o telefone, dá-lhe. Não, O que é não, que que eu isto não é queria dizer? incitar A a minha violência. relação foi exatamente essa relação. Eu vim para Lisboa, comecei a namorar, estava a viver junto, comprei uma casa passado 6 meses, passado 1 ano estava noiva, passado 2 anos estava grávida do primeiro filho, passado 3 anos estava grávida do segundo, e essa foi a minha relação. Toda a minha relação foi vivida assim, como se o tempo fosse acabar. E eu sinto, nós já passámos por muita coisa, momentos muito altos, momentos muito baixos, e sinto que nós temos um crescimento dentro da própria relação. E eu acho que isso também é importante, ainda que tudo comece muito assim, não é? Tipo, muito atabalhoado. Não, tu falaste, as pessoas não muito comunicam. rápidas. Se calhar tu comunicaste. E Eu sempre- aprendi a comunicar. E Aliás, eu vocês estou a os dois- aprender a comunicar. Vocês dois, se calhar, tentaram ao longo destes anos todos sempre arranjar solução para os É problemas. isso, é isso. E o que eu estou a dizer isso é dá muito precisamente. trabalho. Dá muito. Mesmo, eu estou a dizer é precisamente o contrário. Eu não sou contra isso. Obviamente que eu já tive esse tipo de relações. Eu sou contra, não é contra, é. Eu acho que. És que- contra. Sou contra. Que é aquelas relações que não são maduras e que não há comunicação e que têm medo de dizer a opinião e que estão só Vai. por Ana. fachada. Ana, e portanto não sei o quê. Ana, deixa-me dizer-te uma coisa que eu genuinamente acho, que é as pessoas que têm esse tipo de relações na infância tiveram vínculos que não eram seguros e depois não sabem o que é que estão à procura. E a maioria das pessoas hoje que têm padrões de relacionamento tóxicos são pessoas que não sabem o que é uma relação e depois magoam outras. E magoam-se elas próprias. E eu sou psicóloga e vazias. empatizo com estas pessoas, mas Claro. no fundo eu percebo que nós estamos, eu dizia ontem que as pessoas estão em páginas de vida diferentes às vezes, e o problema nem sempre é nosso, nem é do outro, é do padrão que nós estabelecemos e das pessoas que vamos à procura, e porque nós às vezes vamos à procura de pessoas que têm exatamente as mesmas características sempre, e depois dá sempre asneira, não é? Agora, o que eu acho que é o desafio no relacionamento é os dois crescerem ao mesmo ritmo e com a Pois mesma é, velocidade. lado a lado, Isto dada. porquê? Porque se um cresce Conquistar o mundo. muito e o outro não, quer em termos de maturidade, de visão de vida, de projeto de vida, vai haver uma altura que é aquela pessoa já não há match, Olha. no sentido que já temos valores, objetivos e propósitos de vida diferentes e depois as relações acabam. E acabam porquê? Porque a pessoa que eu amo não é a pessoa que está ali, é outra pessoa qualquer. Cresceu. Nós idealizamos. Sim. olha, e os casais que têm filhos e de repente percebem que deixam de ter tempo para si próprios, deixam de ter tempo para ir jogar pádel, deixam de ter tempo para o que for Era o que a Bela e estava a dizer há preferem
o divórcio, porque assim, com o divórcio, ao menos têm uma semana só para eles, para se dedicarem a si Sabes, próprios. A Vera há bocado disse uma coisa muito importante, que é, a partir do momento em que tu tens filhos, deixas de ser prioridade, não obstante te priorizares. Eu acho que esta frase foi inacreditavelmente bem estruturada. Muito obrigada. Porque é mesmo isto, tu deixas de ser prioridade, mas não significa que deixes de priorizar, e portanto, tu vais ter que arranjar esse tempo de ir jogar pádel uma vez por semana, ou 2 vezes por semana. Isso tem que Pronto, ser mas o que eu estou a arranjado, tem que dizer, ser o que eu estou a conjugado. dizer é que conheço casais que optaram pelo divórcio, com filhos, Mas eu acho que isso já tem que estar tudo Para- Não se amam, pá. Tem que estar tudo Não se mal. amam. Quando pelo isso é a primeira divórcio com opção. filhos. Não Eu se também amam. acho que há aqui outras Não coisas. se amam. Tem que E Está não tudo muito ponderaram mal o que é que já. era ter um filho. Não Claro. se amam. Mas, casais, isso é verdade, não se amam. Epá, isso porque tem é que estar tudo assim. muito mal já. Tem que estar tudo Pode muito divórcio ser a mal. primeira Mas opção. desculpem lá, dar-te um eu vou exemplo. aqui a dizer uma coisa. Desde tu para eu dar um exemplo. Tá bem, eu vou dizer assim. Não, eu queria só dizer, porque nós temos aqui um fogo e depois quando a Vera fala é assim, e depois vem aqui Não, porque eu tenho telhados fixos como todos nós. Quem sou eu certeza, para não atires falar e pedras. julgar seja Nós quem não for? julgamos ninguém, Porque a gente aceitamos aponta um tudo. dedo e tem 3 voltados isso para mesmo, nós. é E há isso tantas perspectivas como Tantas. estrelas no céu. Exato, bonita mas é esta. assim. Pá, nós somos resultado daquilo que nos aconteceu na vida. Com certeza. Yes. Muito bem, arrepia-me agora, muito boa essa frase, pode ir para o Reels, fica mesmo top. Estou a brincar. Mas não, isso é verdade. Eu acho, comecei por aquilo que me aconteceu na vida, comecei a priorizar as coisas de uma forma diferente. Tiveste estrutura. Tive estrutura, mas eu Há quem acho, não mas eu tenha. conheço pessoas que tiveram estrutura. Epá, tantas pessoas que eu digo. não sabes. Não, há pessoas que eu conheço que tiveram estrutura. Sim, eu O percebo. que é estrutura? É amor em casa. Pois. Amor em casa. É que tu levaste com o cacete do pão, mas chegava do cacete, levaste, mas chegava à altura e conversavas. Sim, mas é expunha, assim, eras para mim, isso é ouvida, falta de amor próprio. Eras ouvida. E eu, às vezes, eu tenho situações que depois tu tens a tua rede de amigos à volta a dizer que não faças isto. Porque é assim, tu para te casares com uma pessoa e para ter filhos, tu tens, na minha perspectiva, naquilo que eu sinto, tu tens de ter certeza. Agora, de repente, Ninguém divorciaste. tem certeza. Divorciaste. Porque não Tens tens uma tempo para certeza ti, momentânea. volta a dizer, Bom, não rebentinha. comunicam, não fazem amor. Rebentinha. E falta de fazer amor também. Thomas, Rebentinha. eu hoje vou-me Olha, passar. A quem? A mim? Não fazem amor. Oh, Eu hoje vou-me Rebentinha. passar neste podcast. Espera, doutora. O amor também está relativamente relacionado com questões de intimidade. Chama-se conexão emocional. Não há conexão e é uma emocional. As consequência. pessoas vão muito por a estética, vão muito por os outros. Às vezes é uma coisa que se sente, aquilo que puxa é o amor. Minhas mas eu queria amigas, dizer uma diz coisa lá o teu antes de exemplo. terminarmos. que eu vocês quero acham fazer que eu uma sou toda coisa. louca. Sou louca. Não, louca. nós temos a certeza. Diz lá que eu depois quero dizer uma coisa. Eu queria dizer é que focar-te em ti dá trabalho. Eu ia dar um exemplo meu, que é, desde que a minha filha nasceu, antigamente eu treinava a horas normais, agora eu tenho que treinar Sim, mas às isso 7 eu menos um percebo. quarto. Ou Isso eu seja, percebo. era muito mais fixe eu ficar na cama. Agora, o que é que acontece? Eu vou treinar às 7 menos um quarto, que é para as 7:30 quando entro em casa, a miúda acabou de acordar e tomo o pequeno almoço com ela. E para depois o pai a levar à escola. Agora, eu podia fazer outra forma. E a forma era marimar para isso, ficar a dormir e só treinar às 8, não tomar pequeno almoço nenhum com ela. E eu acho que depois isto implica satisfazer todas as minhas necessidades enquanto Claro que mãe sim. e mulher, mãe, mulher e companheira. Só que isso dá bué trabalho. Bué E trabalho, dá. bué Estou de acordo com isso, fica aqui bem ciente. Sublinhado. A minha mãe, para conseguir estar connosco, eu muitas vezes, eu lembro-me de estar debaixo, juro-te, isto parece uma piada, mas não é, debaixo de uma oliveirinha, com uma mantinha no chão a brincar, enquanto os meus pais estavam a trabalhar no campo. Certo. Amigas, o dinheiro e os filhos prendem porquê? Não, para mim não aprendem nada. Não, Para mim, eu acho que eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. isso que eu acho que é assim que não posso deixar de dizer, que é, eu acho que isto é polémico, posso dizer? Podes. Eu acho que nós somos privilegiadas e que vou dizer a que nível, pela estrutura de personalidade que nós temos Sim. e o que fez com que a nós não nos prendesse. No sentido em que temos estrutura que, se isto nos acontecesse, nenhuma de nós, atreveria-me a dizer que nenhuma de nós ficava nessa relação. Não. Nem por um filho, nem por Mas dinheiro. mas é o que a Vera está a Mas dizer, é porque muito tivemos verdade. essa estrutura,
Ou resiliência, porque às vezes também não tivemos pais suficientemente bons e desenvolvemos, fruto das circunstâncias que fomos vivendo, resiliência. Agora, há pessoas que não conseguem, ou seja, não têm estrutura, querem até sair, mas que não têm estrutura e não sabem como. Isso é verdade. Então ficam ali, porque só de imaginarem outra realidade ficam tão ansiosas e sofrem tanto e não têm capacidade. Se há outras que não têm vontade, há muitas que eu acho que não têm capacidade. E depois há outras que é amor é o polegar do estado do indicador. Claro. Eu acho que Não é um se tema falou muito dessas difícil, pessoas aqui. Porque vai sempre depender de ti enquanto pessoa, da tua personalidade, de tudo o que te rodeia, de se tens rede de apoio, se tens alguém que isso é suporte. Sei lá, acho que é muito difícil. E para quem nos estiver a ouvir que não tem essa rede de apoio Eu acho que vale mais financeira, comer um prato de sopa. Eu acho que vale mais só comer um prato de sopa e estar a maior parte do tempo feliz do que viver preso a uma relação e ter uma comida incrível, caviar e todo um conjunto de coisas, mas ser profundamente infeliz. E quem tem, até se quer separar, mas não consegue só de pensar que vai deixar os filhos. Isso, é assim, não está a deixar, não é? Porque há um vínculo que se mantém para a vida toda, não é? Se há coisas que se mantêm para a vida toda, é o vínculo mãe e filho quando devidamente sustentado e suficientemente bom. E, portanto, eu não acredito que, agora, obviamente que vão passar menos tempo, mas pode ser feito, imaginem, têm a semana, podem jantar a meio da semana, podem ligar, podem estar de uma ou outra forma presentes. E por isso, agora, vai doer, não posso dizer, vai doer muito. Qualquer separação dói. Imagina, quando os miúdos vão agora de férias para os avós, ou vão com os avós, ou vão uma semana fora, para quem tem filhos custa, claro que não é? sim. Ou seja, nós sentimos muitas saudades, sentimos um certo alívio, deixamos-nos todos de histórias, não é? Estava à espera que dissesse isso. Então, sentimos todos alívio ou não é? Sentimos um bocadinho, ali o não fim de obstante semana, sentir então. saudades. Claro Tu que sim. sentes um bocadinho de alívio, que respiras um Estás a bocadinho. dizer umas frases bonitas. Não é? Sentimos alívio não Pronto. obstante sentir saudade. Claro, Pode ir para o não é rio. verdade. Eu acho que é. Não obstante, vou repetir. Nós sentimos alívio, não obstante sentir saudades. Porquê? E este alívio é porque andamos todos muito cansados e porque um filho e educar um filho desgasta é uma tarefa 24 horas por dia, 7 dias por semana, não é? Pois é, sim, Sem também folga, há, isto era um tema que nós levávamos aqui a estar toda a falar, que é, depois também há a pressão psicológica, a Joana há bocado estava a pegar naquela Claro. porque é que tu não vendes a tua casa, porque é que tu não vendes o teu carro, porque é que tu não sei o quê, e depois quando acontece alguma coisa, aquela Não me pessoa... amas, não me amas, não vendes. Mas aí já estamos aí um Exatamente, mas bocadinho chega na ao final da toxicidade, não é? relação, Sim, mas claro. chega ao final da relação, aquela pessoa que disse para tu deixares aquelas coisas todas é aquela que te deixa na mão. Exatamente. Portanto, É mesmo. eu Mas aí acho já que... recebes Olha, um bocadinho relações de toxicidade. tóxicas, eu acho que um bom tema para o Olha, próximo podcast sim, é relações relações tóxicas. tóxicas. A partir de quando, que isto pode ser Qual é importante, que é o limiar? qual é que é o passa à limite? Isto pode ser toxicidade, interessante não é? para quem nos ouve, então qual é que é o limite? Porque se calhar já Não há vamos pessoas dizer lá em hoje. casa. Sim. Hoje não vamos dizer, não. estavam à espera Calma. ali. Mas não vamos dizer Sim, hoje. tá bom. Vamos Vamos embora. embora. Vamos dar uma volta. Que é assim, Vamos lá. olha, mas é só uma coisa que é, sejam livres, tentem ter a vossa liberdade, felizes, procurem. não é? Às vezes nós não ouvimos os nossos amigos porque nós estamos tão dentro da nossa relação e estamos tão apaixonadas ou apaixonados ou não conseguimos sair daquilo que não ouvimos ninguém. E não engravidem para salvar casamentos Não, e relações. tenham um filho com amor. E o dinheiro não é tudo na vida. Ele é Pois não. muito importante, É, permite-nos ter um conjunto de coisas, mas não é Concretizar tudo várias na coisas, vida. não é isso? Sejam Sejam independentes felizes. e felizes, homens e mulheres. E todos. Só grandes músicas.